Hoje a gente vai ler Mateus 5, as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui ele está falando das pessoas que reconhecem que não sabem muito sobre o lado espiritual, então dependem de Deus. O bem-aventurados quer dizer felizes, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui os que choram meio que está querendo dizer as pessoas que lamentam pelos seus próprios pecados, assim. Não que choram por outros motivos. Aqui está falando meio nesse contexto. Aí continua assim, ó. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui é humildes mesmo, pessoa que não é soberba, que ela não tenta ser mais do que as outras. Essa é a palavra mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A sede de justiça aqui também fala como a justiça de Deus, que na época a lei era a lei de Deus. Então era essa justiça, que quem tem fome e sede dessa justiça de Deus serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A misericórdia é uma bondade mesmo que a pessoa não mereça. Então, é uma bondade que você tem para com o outro. Aí fala que a sua recompensa de ter misericórdia com alguém é você também ter para você essa misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração fala da pessoa que ela não tem maldade no coração dela. Então, é segundo a Deus mesmo, essa pureza de coração. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui as pessoas que não revidam, não se vingam, seria isso os pacificadores. Que a pessoa que vai levar a paz em primeiro lugar ali, ela não vai tentar fazer algo para revidar algo que ela já recebeu. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui já está falando da justiça externa que os outros estão vendo. Então, é os que forem perseguidos por causa da justiça. Então, é a justiça do que a pessoa faz ali, as atitudes dela. E não como no versículo 6, que é quem tem fome e sede de justiça, que é como a justiça sendo colocada de dentro para fora. Aqui já é uma parte de fora mesmo para dentro. E bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui já está falando que quando você for perseguido por causa de alguma dessas coisas que você faz, colocando Deus em primeiro lugar, então você vai ter uma recompensa dos céus, porque assim como os profetas, as pessoas às vezes não vão ver vocês com bons olhos. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui tudo é a mesma coisa, tanto o sal da terra, como a cidade construída sobre o monte, e a vela também, a candeia, né, colocada para iluminar todos da casa. Aqui está falando a mesma mensagem, que a gente tem que mostrar com as nossas atitudes com os outros boas obras para glorificar o nome de Deus. Então a pessoa vai acabar iluminando, né, como se fosse a candeia que está falando, iluminando quem está perto com as atitudes dela. E o sal é porque é o sal que dá o sabor. Então a pessoa vai se diferenciar ali por ser a filha de Deus e por ter atitudes que demonstrem isso. Continua assim: Jesus cumpre a lei.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que nos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui ele está falando que ele não veio para modificar os mandamentos, ele só veio cumprir e explicar como aplicar. Porque, por exemplo, nessa primeira parte, ele está falando como você agrada, qual é a sua atitude para agradar a Deus e seguir o mandamento dele. Agora ele já começa a colocar as regras um pouco mais, falando um pouco mais sobre como você descumpre essas leis. Como, por exemplo, o homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aqui ele já coloca que antes era dito que se você cometesse o homicídio, você matasse alguém, você ia estar sujeito a julgamento. Aqui ele já diz que não precisa chegar no ponto de matar alguém. Se você tiver raiva do seu irmão, de alguma pessoa, né, que fala irmão como um todo. Se você disser raca, que era como se fosse tolo, isso é, se você xingar alguém ou chamar alguém de louco, ele está querendo dizer que aqui não tem um total assim de o pecado é maior se você matar. Tá falando que qualquer uma dessas coisas tem o mesmo julgamento. Aí continua assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui ele estava falando que não adianta nada você ir ofertar lá na igreja se você tiver algo contra uma pessoa. Você tem que se reconciliar primeiro com essa pessoa, para depois você ir e fazer uma oferta para Deus. Você tem que colocar essa parte em ordem primeiro. Daí continua: o adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder a parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Aqui ele está falando, por exemplo, que não é a mesma coisa lá de cima. Não adulterarás, ele já fala assim que não precisa chegar nesse ponto da ação, só de olhar para uma pessoa. Você já e com desejo, né? Você já cometeu adultério com ela no seu coração. Então é a mesma coisa, assim, é o mesmo pecado você ter a ação ou você só pensar nessa ação. É pecado do mesmo jeito, no mesmo grau. Continuando o divórcio, foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui ele fala também que, por mais que fosse lícito na época divorciada a pessoa, que ele não aprovava, Deus não aprovava o divórcio, que era considerado adultério se casar com a pessoa divorciada, que no caso era a mulher divorciada. Os juramentos. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui ele está falando que a gente não pode jurar por nada, porque nada é nosso. Se a gente jurar por Deus, Deus não é nosso, a gente não tem esse poder. Jurar pela terra também não tem esse poder. E jurar pela nossa própria vida, a gente também não tem poder sobre a nossa vida. Então a gente já está jurando em falso só de falar isso. Então ele fala aqui para não jurar por nada. Seu sim tem que ser sim, seu não tem que ser não. O que passar disso é porque você não é uma pessoa confiável. Então ele está falando assim, o que passar disso já vem do maligno. A vingança. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Aqui está falando para não se vingar de jeito nenhum. Então não é que você não pode se defender, não é o se defender. Ele está falando, dando um exemplo de você não se vingar da pessoa. Antigamente tinha olho por olho, dente por dente, que para a pessoa não extrapolar na justiça dela. Por exemplo, uma pessoa roubou de você uma coisa e a outra vai e quer te matar. Então eles tinham colocado uma lei assim para estabelecer um limite da vingança da pessoa. E aqui ele está falando que não é para se vingar de jeito nenhum, não é para impor limite, porque nem é para se vingar. Por isso que ele dá o exemplo de dar outra face, de oferecer mais do que a pessoa estava esperando, é para cessar ali aquela violência. Aí continua o amor aos inimigos. Vocês ouviram que foi dito, ama o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por eles, aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui ele está falando que a parte também difícil é você amar o seu inimigo, né? Colocar ele também, sabendo que Deus coloca o sol sobre todos. Deus não fica separando os maus dos bons. Então não é pra gente também separar. Aqui ele dá a entender isso. Você tem que amar o seu próximo. Às vezes você não precisa assim ter ali uma convivência próxima com o seu inimigo, mas você tem que amar ele como uma pessoa, como um ser que Deus fez, e você pensar, Deus fez ele, né? E eu vou, assim, não vou ficar com ódio dele, que aqui fala, né? Que tinha essa parte, né? Amem os seus amigos e odeiem os inimigos. Então, você tem que pensar assim, que se você pensar desse jeito, você vai estar sendo igual a qualquer pessoa, tendo um sentimento ruim pela outra. Bem diferente no caso de como Jesus era, que aqui ele tenta ensinar a gente a viver como ele vivia, pra gente ir seguindo os mandamentos, e aqui fala bem-aventurados lá no começo. Então, aqui ele dá a entender que a chave da gente ser uma pessoa feliz, que é bem-aventurado, feliz, é a gente estar dentro dessas regras que são essas leis que Deus colocou pra gente, tanto o que fazer quanto não, o que não fazer. Esse é o 5 do Sermão da Montanha. Mas depois ainda tem o 6 e o 7, que também faz parte do mesmo sermão, que é a continuação dessas lições. Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo.